Irmão, irmã, vamos analisar hoje o texto da multiplicação dos pães em Mateus 14, 13 a 21. A multiplicação dos pães. Versículo 13. Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para lugar deserto afastado. Partiu de onde? Quando eu analiso um texto, eu devo contextualizar esse texto. Contextualizar a nível literário e, se possível, histórico. No episódio anterior, Jesus soube da execução de João Batista. Herodes Antipas mandou matar João Batista. Então, o contexto anterior da primeira multiplicação dos pães em Mateus é a execução de João Batista. O contexto posterior é o milagre de Jesus andando, caminhando sobre as águas e Pedro com ele. Logo depois tem curas na região de Genezaré, que é o lago, onde ele estará hoje. Tá? Então eu tenho o milagre de Jesus andando sobre as águas, tem curas na região de Genezaré. Anteriormente tem parábolas, o Senhor explica em parábolas. Esse é o contexto literário. Contexto anterior, execução de João Batista. Contexto imediatamente posterior, milagres. Ele anda e ele cura. Versículo 13. Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco. Ele estava no barco. Então, está no lago de Genezaré, que eles chamavam de mar, porque é um grande lago, para um lugar deserto afastado. Esse lugar deserto aqui não é o deserto da Judéia, nem é o deserto onde nosso Senhor foi tentado, Mateus 4, 1 a 11, que foi o texto de ontem. Um texto muito belo, quando o Senhor é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Então aqui a questão é o deserto. Na Sagrada Escritura, o deserto é essencialmente um local, um lugar de prova, de tentação. Mateus 4, 1 a 11. O Senhor é tentado no deserto. No Antigo Testamento, é o local da prova de Israel. Quando sai do Egito, o povo caminha durante 40 anos no deserto, o Senhor jejua 40 dias, e o povo é tentado no deserto. Então, a primeira noção de deserto na Sagrada Escritura, essencialmente, é um local de prova. O povo é tentado, provado. Jesus é tentado, provado. Além de um local de prova, o deserto é local de teofania, de manifestação de Deus. Foi no deserto que Deus se manifestou primeiro a Moisés. Êxodo 3,14. E foi se manifestando ao longo da caminhada no deserto ao povo de Israel. Então, é local de prova, tentação
e é local de teofania, manifestação de Deus. Por que que eu falo isso? E por que que eu estou falando da multiplicação dos pães? Porque tem uma relação do fato de Jesus multiplicar o pão no deserto, no Evangelho de Mateus, e a tentação do povo quando saiu do Egito no deserto. O que é que aconteceu no deserto lá, quando o povo sai do Egito? Que ele tem fome. O Senhor manda o maná. Maná, deserto, Deus manda o maná. Aqui no Evangelho, ele fala em deserto, mas não é o deserto da Judéia, que fique claro. É a região ali em torno do lago. Deserto porque tinha pouca gente. Não é aquele deserto. Mas tem um deserto. Ok. No deserto do Êxodo, o maná, Deus envia o maná, Moisés é o intermediário. Todos nós sabemos que no Evangelho de Mateus, Jesus é o novo Moisés. Os comentadores grandes, né, eles aceitam esse dado, esse fato. O Evangelho de Mateus contém muito hebraísmo, o hebraísmos, o evangelho muito judaizante. Jesus é o novo Moisés, ele fala da lei, só que agora a lei é ele. Ele não veio revogar a lei, ele veio dar pleno cumprimento à lei. Assim como Deus mandou o maná no deserto ao povo, Jesus multiplica o pão no deserto para o povo, para dizer que ele é aquele Deus do Egito, da saída do Egito. Então, há duas concepções primeiras e primárias acerca do deserto. É local de prova, o Senhor é tentado. Mateus 4, 1 a 11. O povo é tentado no Egito. E teofania, local da manifestação de Deus. Deus se manifesta entregando o maná ao povo no deserto. O Senhor se manifesta como Deus entregando o novo maná, que é ele, multiplicando o pão. Então, o Senhor é aquele Deus do Egito que dá o maná. Aqui no Evangelho, que multiplica o pão. Deserto, local de tentação, de prova e de maná, de pão. Além disso, terceira característica da multiplicação dos pães. Em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Porque esse texto da multiplicação aparece nos 4 evangelhos. E quando um texto aparece nos 4 evangelhos, nenhum exegeta estudioso de ciência bíblica sério, estudioso de ciência bíblica, contesta o fato. Então, a multiplicação dos pães aconteceu. São 6 relatos, 2 em Mateus, 2 em Marcos, 1 em Lucas, que Raymond Brown, que em Lucas havia 2 multiplicações, que é relatada somente uma, e uma em João. Todos concordam que é um fato histórico. O que? A multiplicação dos pães. Nessa multiplicação, o Senhor está dizendo: eu sou aquele Deus do Egito. Ali era o maná. Aqui é o pão. E tem um terceiro dado muito importante, que é essencial. Aqui tem 3 verbos no grego. Eu analiso a partir do grego, né? Pego uma tradução, vocês têm uma tradução, mas o importante é ver o texto grego.
Os 4 grandes manuscritos gregos sobre a multiplicação, o Sinaítico, Vaticano, Rescripti e Alexandrino, falam da multiplicação. Então você não pode negar o relato da multiplicação, não. Tem 3 verbos aqui na multiplicação dos pães que tem na instituição da Eucaristia. Leia Mateus 26 e textos correlatos, 26 a 28. Então, esse texto fala de prova, o deserto é local de prova, de manifestação de Deus, de maná e do novo maná. Porque aqui não é só o pão material que o Senhor irá multiplicar. É a carne e o sangue dele. João 6. A multiplicação do pão tem a ver com a Eucaristia, o novo maná. Multiplicação é o novo maná, é a carne de Cristo, é o sangue de Cristo, é uma teofania, uma manifestação de Deus no deserto, que é local de prova. São 3 os verbos gregos. Nos sinódicos, em Mateus, Marcos e Lucas, a alusão é claríssima com a instituição da Eucaristia. Em João tem todo, também é claríssimo, tem todo o discurso do pão da vida, que é o corpo e o sangue de Cristo. Então esse pão aqui remete, esse do Evangelho de Mateus remete ao maná, porque tem alusão ao deserto, apesar de deserto aqui não ser o deserto lá da saída do Egito, nem o deserto da Judéia, nem o deserto da tentação de Cristo. Remete ao deserto, ao maná e ao novo maná, que é o corpo e o sangue de Cristo. Quarta coisa essencial. Hoje tem uma grande tendência de falar que a multiplicação em si, ela não aconteceu. Eu já falei que quando os 4 evangelhos falam, escrevem sobre isso, aconteceu. Então, se você diz que não aconteceu, você está sendo contra a exegese contemporânea. Está sendo contra o texto grego. Os 4 mais antigos textos gregos sobre a multiplicação com mais autoridade. Tem papiros também que falam, mas esses 4 são os mais importantes, manuscritos. Quem diz que não houve multiplicação, só partilha, está contra os textos gregos. Está contra a exegese contemporânea. Tendência hoje, dizer, não, foi só uma partilha. Partilha para 4.000, 5.000 homens. Se tiver mulheres, 10.000, crianças, 15.000 pessoas, partilha para 15, 20.000, cada um já tinha levado o pão, eles já sabiam que tinha que levar o pão, todos levaram o pão, tanto pão para tanta gente partilhar, e isso não é o essencial, o mais essencial não, porque o essencial aqui, o verbo da partilha, ou contexto literário de partilha, não está presente aqui nesse texto. Como não está presente no texto de Marcos, Lucas e João. Eu tenho texto sobre partilha. Eu coloco no livro que eu escrevi sobre o caminho sinodal. O caminho sinodal e o retorno à igreja primitiva. Está saindo a segunda edição. Eu estou acrescentando alguns dados. Nesse livro, Caminho Sinodal, eu coloco quais os textos que falam de partilha. Você tem Atos 2, 44. Atos 2, 42 a 47. O versículo 44 é bem claro. Atos 2, 4. Repete, 4, 7. 4, 32 a 35. Então, no livro dos Atos, eu tenho 2 grandes textos que falam de partilha na igreja primitiva. E era partilha, ele relata.
Embora alguns estudiosos de Brown dizem que é um sumário narrativo. Se você disser que é um sumário narrativo, não significa que não aconteceu. É difícil você dizer se algo aconteceu ou não no Novo Testamento. Você afirmar que algo não aconteceu. Por quê? Porque você tem que provar. Se eu tenho um texto no grego afirmando que algo aconteceu e você diz que não aconteceu, então você tem que explicar por que o texto em grego está dizendo que aconteceu e qual é o significado daquilo. Certamente que tudo passa pela reflexão da comunidade primitiva. Mas quem pode negar a historicidade de algo aqui? João 19, o discípulo amado, só tem João. Ok, então você pode afirmar que não aconteceu. Certamente tem toda a discussão em torno do discípulo amado, que eu vou ainda colocar aqui, em outro vídeo. Mas você pode afirmar categoricamente que aquilo não aconteceu, que é só uma linguagem teológica, para falar da igreja? Ok, afirme. Você não tem como provar, não. Muito menos ainda provar que não aconteceu a multiplicação e que é só partilha. Porque não tem o verbo da partilha na multiplicação e porque eu tenho outros textos de partilha bem claros, que são esses outros textos aqui que eu estou citando. O Atos 2, 42 a 47 e Atos 4, 32 a 35. Atos 2, 42 e 47 diz: Pantas de roi pisteontes, essan epito autor, kai eiron rapanta koiná. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Esse texto é partilha. Todos os que tinham abraçado a fé, os que tinham abraçado a fé, também aqui a partilha não é de todo mundo não. É dos cristãos. Do texto é dos cristãos. Todos os que tinham abraçado a fé, pantas de roi pisteontes, os crentes, reuniam-se e punham tudo em comum. Ressan epito auto eram juntos, kai eiron rapanta koiná, e tinham tudo em comum. Ok. Então, esse contexto literário de Atos 2, 42 a 47 é partilha? É. É contexto literário de partilha? É. Mas ainda aqui você tem toda uma atmosfera de prodígios e sinais, milagres. Porque não há livro, outro livro no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que fale mais de milagres e sinais do que de Atos. Então, por que negar que a multiplicação é um milagre, um sinal? Sinal como milagre, porque o fato de ser sinal não quer dizer que não é milagre, não, que não aconteceu, não. O João coloca como sinal, mas eu repito, o fato de ser sinal não aconteceu, não é histórico. Prova. Não adianta dizer, prove que não aconteceu. E você não tem como provar. Porque eu não tenho outro manuscrito sobre esse fato, a não ser esses aqui, que falam do fato. Então, a nível literário, que é o que me interessa, grego, hebraico, aramaico, exegese o que é? Língua antiga e metodologia. Você aplica uma metodologia à literatura do grego, do hebraico ou do aramaico. Então, se o texto grego fala disso a nível literário, narrativo, você que diz que não é multiplicação, prove. Me apresente um documento que diga que não é multiplicação. E você não tem esse documento. Então fica calado. Aqui em Atos 2, 42, era tudo em comum, era. Partilha, era. Apesar de ter milagre lá. Então, todo o contexto é de milagre. Como a multiplicação também é. Porque logo depois tem milagre. Jesus anda
sobre as águas e ele cura na região de Genezaré. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. É o texto que eu acabei de ler, Atos 2:44. E tem o Atos 4:32 a 35. A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Unidade. Era em comum não só a questão material, mas era em comum até o coração. Né? Um coração só, uma alma só, uma vida só, uma unidade. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Unidade maior do que essa? Pode ser um sumário narrativo, mas eu quero que você me diga que isso não aconteceu. Isso aqui é tudo mentira. Quero que você prove. Pode ter um gênero literário, e tem, mas não se pode afirmar que não aconteceu, não. Que em alguma parte, algumas dessas comunidades, se você quiser assim, tudo era em comum. Ele não fala que em alguma parte, em alguma dessas comunidades, está falando que todos eles, que a multidão dos que haviam crido. A nível literário é isso. Tudo era em comum. Aí tem um castigo daqueles que não quiseram partilhar e que morreram. Logo depois, em Atos 5, Ananias e Safira. Leia também. Então, eu tenho dois textos, aqui está claro, que fala dessa comunhão, dessa partilha. Não é o caso do Evangelho de Mateus. Por quê? Porque ele não fala de partilha. Não tem nem o verbo, nem a atmosfera de partilha. Momento algum tem. Momento algum tem. Voltando ao texto do Mateus. Então, Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para um lugar deserto. Já expliquei, era na praia. Né, perto, do lado do lago. Né, um lugar afastado. Acusas de Roi Jesus anerroresen ekeiten emploio no navio, no barco. Eis eremon, para um deserto, logo no sentido de um lugar deserto, não um deserto da Judéia. Não é esse título. Topon, um local deserto. Né? Cat e Dian. Kaiakusantis Roi Orloi, multidão. Ecolutessan, autor, pedze apoton, Pauleon, barco. Assim que as multidões o souberam, vieram da cidade seguindo a pé. Mas então ele entrou no barco, partiu para o outro lado do lago, não se sabe exatamente qual o local, se foi o outro lago, foi um pouco distante, não está claro aqui para onde foi. Mas ele partiu, e a multidão o seguiu a pé. Assim que ele desembarca, diz aqui o texto, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, sentir a dor do outro, mas tentar solucionar. A compaixão não é sentir pena, não. Nós somos sentir a pena de ninguém, não. A compaixão é sentir, se colocar no local do outro, sentir a dor do outro e procurar remediar, fazer alguma coisa. Veja o bom samaritano. Né, que o sacerdote viu, foi embora, o levita, que é quem conhecia a lei, tá, o sacerdote, que deveria viver a caridade, né, e o samaritano, que o judeu odiava, foi quem parou e tentou solucionar, e solucionou, ainda deu dinheiro. Então Jesus sentiu compaixão e curou os seus doentes. Cura. Não tem como negar a cura também não, apesar de ter hoje teólogos aí dizendo que cura, expulsão do demônio, não existiu. Eu também toco sobre esse assunto aqui no livro, sobre cura e expulsão do demônio, porque o verbo para curar é um, para expulsar o demônio é outro. E se você disse que era tudo igual, me explique por que o verbo grego é diferente. Porque é que a atmosfera da cura é uma, tudo é muito pacífico na cura, e da expulsão do demônio é outra. A atmosfera é outra. O demônio grita, conhece Jesus. Na expulsão, o demônio conhece Jesus. Que, aliás, em Marcos, a única pessoa
personagem que conhece Nosso Senhor é o demônio. O discípulo não conhece, ninguém conhece. Mas o demônio conhece. Por que é que tem tanta diferença entre cura e expulsão? Até o verbo grego, ou os verbos são vários, são diferentes. E na cura há uma atmosfera de paz, na expulsão não há. Por que tanta diferença? Se é tudo a mesma coisa. Como alguns dizem aí que cura era paralisia, epilepsia, não sei o que. Prove que é. Não adianta dizer, você pode falar o que você quiser. Eu tenho um texto falando dos dois aspectos diferenciados. E você diz que é tudo igual, prove. Não sei o que tem que provar, não, que é diferente. E o texto grego fala que é diferente. Então, tinha cura e tinha expulsão. Tá? Ele cura seus doentes. Então, aqui no texto já tem a atmosfera de cura, que vai se manifestar depois, de milagre. Aqui o gênero literário é de milagre, não é de partilha, como muitos falam. Então, o versículo 14 fala de cura. Ele sente compaixão e ele cura. Chegada a tarde, não diz se ele está lá desde manhã, mas chegou à tarde. Importante, quando você analisa um texto, primeiro você falar o que o texto fala, certamente a partir do grego, do hebraico e do aramaico. Depois você não fale o que o texto não fala. O problema de muitos que fazem interpretação de texto no Brasil e nas homilias é que primeiro não fala o que o texto fala e depois fala o que o texto não fala. Erra duas vezes. Não é fiel. Quem faz isso não conhece ciência bíblica. Fala só o que está achando. A exegese é ir ao texto grego, hebraico e aramaico. Eu estudei 12 anos isso. Tirar do texto o sentido do texto e trazer para cá. Mas você não pode adulterar o sentido do texto, não. E não pode atualizar do jeito que você quer, não. Hoje se faz o contrário. Então, exegese é ir ao texto, grego, hebraico, aramaico, tirar do texto o sentido do texto e trazer para cá. Hoje se faz o contrário. Se coloca no texto, de fora para dentro, o que o texto não está dizendo. A maioria dos teólogos fazem isso. Coloca no texto de fora para dentro o que o texto não está dizendo. Diz que o texto fala de partilha, não fala. O texto fala de um milagre, de um prodígio, porque a atmosfera, o gênero literário aqui é prodígio. Tanto aqui no versículo 14, que já antecipou, ele antecipa o que vai acontecer, o que vai, um milagre, ele estava curando já. Como depois, quando ele anda sobre as águas, versículos 22 a 33, e quando ele cura na região de Genezaré. Então, todo o capítulo 5, que iniciou com o martírio de João Batista, a partir do versículo 13 seguintes, é milagre. O gênero literário contextualizado é de prodígio e milagre, não é de partilha. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Então escureceu, ficou tarde. Despede as multidões para que vão aos povoados. Então tinha povoado ali perto, irmão. Entenda que não era um deserto. Dá para entender? Tinha povoado ali do lado. Se era de noite, mandou despedir a multidão, né? Os discípulos chegaram a Nosso e anunciou: despede a multidão aí, para que eles vão para os povoados. Não era deserto, dá para entender ou não? Que vão aos povoados comprar alimento para si. Não era o deserto da Judéia, nem do local da tentação. Mas faz alusão ao deserto, por quê? Para dizer que Jesus é aquele que irá dar o maná. O maná o que é? O pão e a Eucaristia. É esse o significado. Pode acrescentar outro? Não. Pode adulterar esse significado? Não. Aqui é uma teofania. Jesus se manifesta como Deus. No Evangelho de João, ele vai dizer: ego eimi, eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou... Hoje se fala muito de caminho, né? Rodós, sinodós. Pois é, ele é o caminho. O caminho não é criar coisa nova aí contra a palavra de Deus, porque
nós não temos o direito de acrescentar nada na igreja contra a palavra de Deus, o magistério e a tradição. Leia o Concílio Vaticano II, coisa magnífica, o Concílio Vaticano II, e a Constituição Dogmática Dei Verbum. Pouca gente lê. Hoje muita gente fala do Vaticano II, a maioria nunca leu. Até porque a quantidade de documentos que tem ali. Né? Leia ao menos a Dei Verbum para ver que as três fontes de revelação na Igreja Católica é o magistério, a Sagrada Escritura e a tradição, e que o magistério não pode ir contra a Sagrada Escritura, não. Está na Dei Verbum. Né? Então, o lugar é deserto, e a hora já está avançada, despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Tinha povoado ali do lado, não era deserto não. Mas Jesus lhe disse, então o Senhor fala com eles, não é preciso que vão embora, deixa eles aí, né? Temos aqui 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2, 7. 7 é o número perfeito. O Senhor irá fazer agora uma coisa perfeita, que é multiplicar o pão e o pão que é ele. É o novo maná. Os discípulos responderam. Ao que os discípulos responderam? Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse, traz. Mandou que as multidões se acomodassem na grama, né? Sente aí tudinho. Né? Tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, pronunciou a bênção, em seguida partiu os pães, deu aos discípulos e os discípulos às multidões. Esses verbos aqui estão na instituição da Eucaristia. Então, esse texto, a nível literário, remete à instituição da Eucaristia. Leia o grego para entender o que eu estou dizendo. Elevar os olhos ao céu. Ainda o elevar, na cultura judaica, Jesus era judeu, é o verbo da ressurreição, talitacum. Então, de certa forma, aqui também alude à ressurreição, que acontecerá depois da morte dele. Tem todo esse mistério que está aludido aqui. Elevou os olhos ao céu, pronunciou uma bênção, ele é a bênção, berahá, em hebraico, né? Partiu os pães, mistério da Eucaristia, deu aos discípulos e os discípulos às multidões. Então, esse texto aqui tem a ver com a instituição da Eucaristia, que no Evangelho de João é todo o discurso do pão da vida, porque ele é o pão da vida. Aquele que come desse pão não morre. Eucaristia. E a única igreja que tem a Eucaristia como sacramento não é só uma memória, não. É algo real. A única igreja é a Igreja Católica. A Eucaristia é um zikaron judaico. É como uma Páscoa para os judeus. Não é só naquele sentido que na hora que o padre consagra existe uma presentificação. Existe, mas tem algo além disso. Não é só uma presentificação, não é só uma atualização, é mais, é um zikaron. O que é o zikaron judaico? É algo que aconteceu uma única vez e quando eu comemoro, ou a nível litúrgico, eu participo, eu entro naquele mistério que aconteceu uma única vez. Eucaristia aconteceu uma única vez. O Senhor entregou o seu corpo, o seu sangue, uma única vez na cruz. Então, quando eu celebro a Eucaristia a nível sacramental, eu entro no mistério que aconteceu uma única vez, eu participo desse mistério e eu sou salvo. Se eu tivesse fé mesmo, bastava uma missa para eu ir para o céu direto. Quando o judeu comemora a Páscoa, Pessah, todo ano,
ele entra no mistério da Páscoa. Não é que a Páscoa é renovada, é presentificada, é atualizada, não. É mais do que isso. Ele entra naquele evento histórico que aconteceu há 4.000 anos atrás, segundo o calendário dele no Egito. Ele é salvo quando ele entra, ele participa do evento, ele é salvo. Quando o católico participa da missa, a nível litúrgico, se ele tem fé, claro. Então, ele entra no evento salvífico do mistério da Páscoa de Cristo, que aconteceu uma única vez. Não é só no sentido que volta para hoje, não. Eu que entro naquele mistério que aconteceu uma única vez e eu sou salvo na hora que eu entro. Eu estou presente, eu que estou presente naquele evento, não é o evento que volta a acontecer. Ao menos é esse o sentido do Zikaron judaico, pascal. Então, o abençoar, o partir, elevar os olhos ao céu, o dar o discípulo por discípulo, tudo isso, esse verbo dar, abençoar, partir, está no relato da Eucaristia, que em João é o pão da vida, João 6. E os discípulos deram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. O pão, que é o corpo e o sangue de Cristo, sacia a gente. E ainda recolheram 12 cestos, outro número perfeito, 5 mais 2, 7, 12. Então, tudo aqui é perfeição. Dos pedaços que sobraram. Pergunto de novo. Qual é o verbo grego da partilha aqui? Não existe. Ou, se você quiser, a partilhar, depois que nosso Senhor multiplicou, ou foi multiplicando, que ele entregou, os discípulos deram. Os discípulos partilharam o milagre que nosso Senhor fez. Pronto, aí pode. Mas negar que houve milagre, você não pode negar, não. Seja você quem for. É um fato histórico. Aconteceu 6 vezes nos 4 evangelhos. Não há como negar, não. E aqui não há vocabulário de partilha, nem sentido de partilha. Mas há vocabulário de instituição de Eucaristia e há vocabulário grego de cura, de milagre, de prodígio. Isso aqui é um milagre, é um prodígio, a nível literário e histórico, porque não há como negar a historicidade. Se você negar, você prove que não aconteceu. Não sou eu que tenho que provar, não, porque eu estou com os documentos em grego aqui. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 15.000, vou colocar por baixo 15.000 pessoas. Será que tinha 15.000 pães lá para partilhar? É, meio. Muito pão. Mas a questão não é essa, não. A questão é que eu não tenho o verbo, não tenho a questão literária do grego. Eu não tenho nada que fale em partilha aqui. Mas eu tenho que fale em milagre, prodígio no deserto, como o deserto lá do Êxodo, que não é aquele deserto material, porque tinha povoado ali do lado. Mas aqui é o novo maná, que é a Eucaristia, que é um milagre. Porque o maná também foi um milagre. Então você vai negar o maná também? Negue. Só tem que provar que não aconteceu. Essa distribuição dos pães e dos peixes, né, vem depois, né, a distribuição. O que você pode falar é isso? Houve uma distribuição? Se partilha a distribuição, sim. Mas falar só de partilha, não. Eles distribuíram depois que nosso Senhor fez o milagre. Aí está certo. Né? Aqui está no livrinho que eu escrevi, né? A distribuição dos pães e dos peixes em Marcos, por exemplo, 6,41, vem depois da multiplicação. Primeiro nosso Senhor multiplica, primeiro temos um milagre. Depois manda distribuir. Depois eles repartem o milagre com a multidão. E nosso Senhor não é Deus, nosso Senhor não pode fazer milagre, não pode andar sobre as águas, não. Ele não pode se encarnar, não.
Para que milagre maior do que a encarnação? Deus morrer e Deus ressuscitar. Também não pode, não. Também a ressurreição não existiu, nada existiu. A tendência hoje, em parte da teologia, é negar tudo, né? É a morte da teologia, também eu escrevo aqui, né? Estão trocando teologia por ecologia, por antropologia, por sociologia das formigas. Estão trocando a teologia. Ecologia é uma coisa, teologia é outra. Libertação político-social é uma coisa, teologia é outra. O sentido teológico do Antigo e do Novo Testamento não é a libertação político-social, não é. Eu tenho textos localizados sobre aquilo que fala contra a injustiça social. Tenho Isaías, o Amós, apesar de Amós não ser o profeta contra a injustiça social, não, porque em Amós tem várias injustiças. A principal é a injustiça cometida contra o justo, contra aquele que segue a lei. Então, o profeta, ele se coloca, quando ele se coloca contra a injustiça, é por causa da lei. A identidade do povo judeu não é lutar contra a injustiça social. A identidade do povo é a lei. Leia o Scar, Jean-Louis Scar. Então, o cerne da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, não é lutar contra a injustiça social. Não é. Nem é a libertação política social. Não é. Isso é um engano. No Antigo é a lei. E no Novo é a nova lei, que é Nosso Senhor, que veio perdoar o pecado. Não que ele seja a favor da injustiça, não é. Nem contra o pobre, não é. Embora no Antigo tem ao menos 3 categorias de pobre, no Novo 3. No Novo, o jovem rico, aquele que tem que largar tudo para seguir Jesus, o pobre de espírito, e aí o rico material pode ser pobre, e o pobre material. Ao menos 3 categorias de pobre no Novo. No Antigo, mais 3, órfão, viúva e estrangeiro. Então não vamos reduzir tudo à libertação político-social, que é um engano. Hoje essa tendência de uma ecoteologia feminista da libertação. Até porque tem alguns autores da teologia da libertação, que o problema da teologia da libertação é que não tem metodologia, não tem uma metodologia exegética séria. Leia o livro Interpretação da Bíblia na Igreja, que ele vai colocar quais são as metodologias de interpretação bíblica, de hermenêutica. É um documento da Pontifícia Comissão Bíblica. Histórico crítico é, narrativo é, semiótica é. Né? Leia. Lá ele coloca. A teologia da libertação não tem metodologia. É uma aproximação literária, é contextual. Só isso. Um dos autores dessa teologia diz, falando sobre a metodologia, que o primeiro passo para a metodologia da libertação, ele não é teológico, ele é pré-teológico, que é a praxis. Então, se ele é pré-teológico, não é teológico, não é teologia. Se você parte de uma metodologia pré-teológica, essa metodologia não é teologia, porque não é teológica, que é a praxis. Já falei que a exegese não parte da praxis, ela parte do texto, tirando do texto o sentido do texto e trazendo para cá. Tá? Então, a multiplicação dos pães e dos peixes encontra-se em um contexto literário e exegético de curas, sinais e prodígios. Isso nos sinódicos. Você vai encontrar principalmente Marcos. Leia todos os textos da multiplicação para você entender. Você vai encontrar em Marcos 6, 30 a 44, 45 a 52, 53 a 56, 7, 24 a 30, 31 a 37, 8, 22 a 26, 9, 2 a 8, Mateus 14, 22 a 33, 34 a 36, 15, 21 a 28, 29 a 31, 16, 1 a 4, Lucas 8, 22 a 25, 26 a 39, 40 a 56, João 6, 16 a 21, confrontar também João 5, versículos 1 a 18,
a cura de um enfermo na piscina de Betesda. Então, quando os evangelistas, os evangelhos falam da multiplicação, o contexto anterior e posterior é de cura e de prodígio, não é de partilha. Tá? E já falei, falar de novo, o relato, ou os relatos da multiplicação aparecem nos 4 evangelhos. Marcos 2 vezes, 6, 30 a 44, 8, 1 a 10. Mateus 14, 13 a 21, o texto de hoje. 15, 32 a 39. Lucas 9, 10 a 17, que Brown disse que tinha outro relato. E João 6, 1 a 13. Quando o relato acontece nos 4 evangelhos, eu não posso negar. A exegese aceita, acolhe como histórico. Então, quem está dizendo que não é histórico, que não houve a multiplicação, mas só uma partilha, é contra a exegese contemporânea. Tá? Não se pode negar a autoricidade histórica do fato. Né? Ela acontece 2 vezes em Marcos, 2 vezes em Mateus, 1 vez em Lucas, 1 vez em João. E nesse contexto, portanto, de cura e prodígio. Por fim, eu quero concluir com o relato do Evangelho de João, a multiplicação dos pães de João. Vou concluir, só uma síntese. Não vou me estender aqui sobre João, é só o final de João. Quando Jesus multiplica o pão, lá em João, que tem os 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães e tal, no versículo 14, o versículo 14 fala assim, 6,14, João 6,14. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam, aqueles que estavam lá, a multidão que estava lá, esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. É o versículo 14. Então, eles chamam Jesus de profeta. Esse é verdadeiro, ho profetes. Hutos estin aletos, verdadeiramente, ho profetes, o profeta. Ho erhomenos eston cosmo, aquele que deve vir ao mundo. Erhomenos, aquele que está vindo ao mundo. Então, reconhece em Jesus o profeta. Tá? Recorde aí o texto da Samaritana, João 4. No versículo 15, ou o versículo 15 diz o seguinte, Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, a multidão tinha se saciado, queria que o Senhor fosse rei. Para quê? Para comer pão todo dia, né? Na certa é isso. Refugiou-se de novo sozinho na montanha. Então, eles queriam um reino político. Um basileus, um rei. Viram o sinal do Messias, aquele chamam de profeta, e queriam que Jesus se tornasse rei deles. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, versículo 15, Jesus gnus hotim melos errestai, vieram, estavam vindo, kai arpadzen auton, para pegá-lo, rina poiesos basileia, a frase é essa, rina, a fim de que, poiesos, a fim de fazer dele rei, a tradução, para fazer o rei, a fim de que ele fosse feito rei, né? Anerroresen palin, estorroros autos monos. Ele se retira, ou se refugia de novo, palin, sozinho na montanha. Aqui já não é deserto, é montanha. Então, eles queriam fazer de Nosso Senhor rei, né? um messianismo político, social. Jesus não aceita. Ele não é Messias político social. Como tem uma grande tendência hoje, né? Ainda tem essa tendência de analisar tudo pelo lado político social. Nosso Senhor não aceitou. Em João é claro, ele não é o Messias político social, de libertação,
político social. Não, ele não é isso não. Ele se retira sozinho, de novo, para a montanha. Um lugar afastado, para a montanha. E logo depois vem o discurso do pão da vida. Então, ele não veio dar o pão material para as pessoas. Aqui eu quero concluir com isso. A multiplicação é um sinal. Não é que não aconteceu, aconteceu. Mas, tendo acontecido, é um sinal que aponta, que sinaliza, que aponta em João, para dizer que ele é, que esse pão é o corpo e o sangue dele. É um sinal que aponta para a Eucaristia, o novo maná. Aponta um pouco para trás, pois, né? Mas em João sinaliza: eu não sou o rei político-social. Eu não sou o Messias político-social. Não sou o novo Davi, Messias que vocês querem, não. O pão que eu trouxe é outro. Esse aqui é só um sinal para dizer que eu estou dando a vocês um outro pão, que é a minha carne e o meu sangue. Esse é o pão. Então, a multiplicação aponta, nos 4 evangelhos, aponta para Moisés, no deserto, lá, o maná, Jesus é o novo Moisés, né? Aponta para o passado de Israel, ele é uma teofania, ele é aquele Deus do Egito que deu o maná, agora ele dá o pão e dá assim mesmo, e aponta para o futuro, para a igreja hoje, com a Eucaristia. Porque esse pão é a carne e o sangue dele. Não é só um símbolo, não. Ele fala, é a minha carne. E que João vai dizer que tem que ser mastigada. Mastigar, o verbo grego. Fagendo. Mastigar. Então é todo esse mistério, irmãos, da multiplicação, muito profundo. Mas de partilha mesmo não tem nada, tem praticamente nada. Partilha só naquele sentido de que nosso Senhor multiplica e eles partilham, né? Não é partilha, eles distribuem para muito, não só isso. Outro sentido não é sustentado pelo texto. O Senhor é um novo Moisés, que dá um novo maná, que é o corpo e o sangue dele. Que hoje é a Eucaristia, na Igreja Católica, o sacramento da Eucaristia, que é a carne e o sangue dele. Ele não falou, é uma representação, é uma memória. Ele não falou isso, não. Ele falou que é a carne e o corpo e o sangue dele. Que muitos discípulos não queriam aceitar e queriam sair. E ele disse, pode ir embora. Vocês não querem aceitar que a minha carne, meu sangue, no pão e no vinho, pode sair, pode ir embora. Nosso Senhor não foi atrás deles, não. Mandou ir embora. Então, todos esses aspectos são importantes hoje na igreja. Todo esse caminho que está empreendendo, para a gente refletir, né? Quem não quiser aceitar, pode ir embora também. E tem todo esse mistério da Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Fiquemos em paz com Jesus e com Maria. Coração espera em ti, Senhor, pra me derramar assim com todo o meu amor. Vem na minha vida, em todo o meu ser.